corintiano, nem todos, mas né, dentro da minha casa é. Deve ser muito, mas é muito difícil com essa tua postura, o que você traz para as eleições, lidar com um cenário extremamente polarizado. Porque a gente tem o Lula e o Bolsonaro e eles se retroalimentam, ali um precisa do outro e tal. A maneira como eles se portam meio que inviabilizam, de certa forma, você me desculpa por estar falando isso, mas inviabilizam, de certa forma, assim, os outros caras, porque eles estão em evidência o tempo inteiro, só se fala desses dois caras, né? Como é que, assim, como é que você lida com isso? Como é que você pretende, sei lá, chegar ali e disputar de verdade com alguém? Nesse caso, são dois lados da mesma moeda. Eles se retroalimentam, são populistas, personalistas, que entendem o projeto de país como um projeto ideológico dentro daquilo que eles acreditam. Uhum. E por conta disso, como eu disse, quiseram puxar o meu tapete, e por conta disso não estão pensando no que é uma democracia, que é a oportunidade de dar ao eleitor a oportunidade de realmente escolher. Né? O verdadeiro voto útil é levar uma candidatura de centro para o segundo turno. Este é o verdadeiro voto útil. Dentro dessa possibilidade, as pesquisas mostram isso, né? Nós estamos diante dos dois mais rejeitados liderando as pesquisas. Isso é muito maluco, né? Isso é muito triste. Por quê? Porque, na realidade, qualquer um que ganharia a eleição seria o presidente que começaria com menor índice de popularidade. Como é que governa? Como é que aprova reformas? Tendo adversários lá dentro vamos já estar falando de puxar o tapete, para impedir o avanço do outro. Então, só uma candidatura de centro, equilibrada, com capacidade de dialogar, com moderação, capacidade de unir, de dialogar com a direita, com a esquerda, é o único meio do Brasil serenar, voltar a ter paz, equilíbrio, unificar o Brasil, para o Brasil voltar a crescer. Porque o Brasil não cresce se nós não fizermos dever de casa dentro do Congresso Nacional. E hoje o Congresso Nacional, pelo que está aparentando nas pesquisas, ele vem muito pouco renovado. Eu já vi esse filme. Sim. Né? Então, dentro desse aspecto também, e até por isso, essa polarização... A polarização ideológica está levando o Brasil para o abismo. Está na hora de falarmos menos de Lula e Bolsonaro e voltar a falar mais de Brasil. Assim, uma coisa que eu falei com o presidente também é que eu sinto que as eleições, elas acabam indo por um caminho de como se fosse um concurso de Miss. A gente vota muito mais porque a gente gosta da personalidade de um cara do que a gente nem sabe o projeto que ele tem, a gente nem leu o plano de governo nem nada nesse sentido. E a polarização, essa polarização que a gente vive hoje, ela realmente vive muito forte desse aspecto de como a gente vota. Você enfrenta uma tarefa muito difícil, que é comunicar essa ideia de que qualquer um dos dois lados já começa prejudicado e tal. E, pô, qual que é a tua estratégia? Você precisa atingir uma galera, assim, bem maior. Você tem uma base de eleitores que você mira? Porque, assim, o fato de você ser uma chapa 100% feminina, você tá mirando nas mulheres, você pode me dizer qual que é a estratégia que tem aí por trás disso? Se ninguém estiver nos assistindo, eu posso. Mas como eu sei que você é ouvido e assistido por milhões, aí fica difícil. Tá. Mas, assim, vamos falar naquilo que a gente sabe e acredita. Tem alguns fatores que vão ser colocados nesse caldeirão, né, nessa panela de pressão. Primeiro, e a pesquisa mostra isso, você tem pelo menos 1/3 do eleitor que já está fazendo uma opção hoje, por um ou por outro, para escolher o menos pior. De novo, triste Brasil, que tem que, no momento mais difícil da sua história, de maior miséria, de maior desigualdade, de maiores esquemas, né, de denúncia aí de uma má condução da pandemia, tem que escolher entre o menos pior. Estou escolhendo entre o menos rejeitado. Então, o fato dos dois que estão ali despontando nas pesquisas serem os mais rejeitados, isso mostra na pesquisa, todas elas mostram isso, que você tem pelo menos 1/3 do eleitor
que ou está disposto, além dos votos brancos, nulos e aqueles que já estão votando no Ciro, meu particular amigo tem um carinho muito grande pelo Ciro, ele representa o mesmo campo democrático que eu, temos ideias diferentes na parte econômica, mas pensamos muito iguais nessa questão da defesa da democracia, o que significaria uma candidatura dos dois que estão em primeiro lugar. Então, tirando aqueles que votam em Ciro, que votam nos outros, e brancos e nulos, nós temos mais ou menos um terço desse eleitor, de um lado e de outro, que está votando num por desespero em relação ao outro. E que não sabe que tem alternativa. Não sabe que tem alternativa. Não sabe quem são os candidatos. Essa é uma eleição curta, mas também é uma eleição que mostra que aquele que não tem rejeição, que tem o que apresentar ao Brasil, pode fortemente captar esse voto. A forma que se tem é através das redes sociais, através de programas como o seu, através do tempo de rádio e de televisão que vai se apresentar. Hoje, a gente tem convicção, e a pesquisa mostra, que mulher vota em mulher. Isso não era assim há 20 anos atrás. Havia um questionamento assim, será que a mulher é competente? Será que ela vai dar conta do recado? Hoje as mulheres mais novas, as meninas de 35 anos para baixo, são as primeiras a dizer o seguinte: uma mulher puxa a outra. Uma mulher empoderada é como um elo, né? Como numa cadeia. Ela puxa a outra, ela projeta a outra. Então, nesse aspecto, mulher vota em mulher. Nós somos a maioria da população brasileira e a maioria que rejeita um e outro. Então, dentro desse aspecto, o jogo começou agora. Você não acha que... você está falando das mulheres e tal, mas eu vi, posso estar enganado, você me corrija, por favor, se estiver enganado,